Fala pessoal, mais um bloco. Seguimos com o intento de prepará-lo da melhor forma aqui no Gabaritando. Vamos lá? Excludente de culpabilidade. Esse é o nosso tema, esse é o tema de hoje. Mais uma vez peço a máxima atenção, pois isso cai bastante, pessoal. Bom, o artigo 26, começando o estudo pelo artigo 26, traz a figura dos inimputáveis. Mas antes disso, eu queria que você pulasse para o artigo 27, que vai falar dos menores de 18 anos. Uma breve explicação. Desde o advento da nossa Constituição, lá em 88, a figura do adolescente, da criança, recebeu uma especial proteção por parte do nosso Constituinte, e isso foi reproduzido no texto do nosso Código Penal, ao afirmar que os menores de 18 anos são inimputáveis, independentemente de qualquer outra coisa. O que eu estou querendo dizer a você é que para que um indivíduo seja considerado inimputável em razão da sua idade, basta que ele tenha menos de 18 anos ao tempo do crime, ou seja, ao tempo da ação ou omissão do qual o crime foi praticado, tá certo? Então, quando você estuda direito penal, lá no início, quando a gente fala de comportamento da lei penal no tempo, a gente traz aquele exemplo da timeline, né? Como assim, André? A gente vai lá, coloca que o cara cometeu o crime em determinado dia, 1º de fevereiro, a consumação aconteceu dia depois. Aí pergunta quando é que o crime considera-se praticado. Aí você tem que saber que o crime considera-se praticado aqui, ó, no momento da ação ou da omissão. E aí esse exemplo costuma trazer como principal implicação o fato do agente aqui ao tempo da ação ou da omissão ter menos de 18 anos. E o fato dele ter menos de 18 anos vai dizer o quê? Vai dizer que ele será considerado o quê? Inimputável, não cometendo assim um crime, e sim um fato análogo a crime, né? Um ato infracional análogo a crime, por ser menor de 18 anos, seja ele uma criança até 12 anos de idade completos, ou adolescente, né? Até 12 anos de idade completos, até os 18 anos. Então, muita atenção a isso. Menores de 18 anos, o único critério que nós dizemos que o CP adotou, tá bom? Para definir a imputabilidade, ou melhor, a imputabilidade desse menor de 18 anos, foi o critério biológico, que é usado tão somente como exceção, no caso do menor de 18 anos. A data do cometimento do crime, da ação ou omissão, tinha menos de 18 anos? Tinha. Então ele será considerado o quê? Ó, inimputável. Para que você saiba, a inimputabilidade é um dos elementos dessa culpabilidade. Sem inimputabilidade, ó, vou colocar o exemplo. Sem inimputabilidade, ou melhor, sem imputabilidade, eu não tenho culpabilidade. A culpabilidade, André, então seria a soma da imputabilidade, que é a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como a soma dessa imputabilidade com a potencial consciência da ilicitude do fato praticado. Aqui não é a ilicitude em si. A ilicitude em si é estudado no momento, foi estudado por nós no momento anterior, quando estudamos a excludente de ilicitude. Aqui é a potencial consciência. É a possível capacidade que o indivíduo tem de conhecer aquele caráter ilícito. Tá certo? Não é a lei, mas é conhecer que aquele fato, perceber que no caso concreto aquele fato está sendo praticado por ele constitui um delito, reveste-se de ilicitude. E por fim, a exigibilidade de conduta diversa. A soma desses três elementos, ou esses três elementos aqui em conjunto, vai resultar na culpabilidade. Então, se eventualmente alguma causa que eu trouxer aqui a partir dessa aula excluir um desses elementos, ou os três, mas a bem da verdade vai excluir um, ó, a própria culpabilidade restará excluída também. Então, quando eu trouxer o caso do menor de 18 anos, que será considerado inimputável, como eu já trouxe para os senhores, essa imputabilidade estará excluída. Sendo assim, a culpabilidade restará excluída também.
Quando eu trouxer para você o caso do erro de proibição, que atua nesse segundo elemento aqui, ó, na potencial consciência de ilicitude. O indivíduo famoso, o clássico. O indivíduo que vem de um país onde é permitido o uso da maconha, vem para cá, não sabe, né? Não sabe que essa conduta, né, também é criminalizada no nosso país e por conta disso comete aquilo que nós chamamos de erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato, tá certo? Quando essa potencial consciência de ilicitude é excluída, a culpabilidade também será excluída. Ou no caso do indivíduo que é vítima da coação moral irresistível, famoso caso do gerente do banco que não quer abrir a porta do cofre, mas descobre que sua filha está sob a mira de um fuzil 762. Diante da ameaça, ele vai lá e abre esse cofre para os assaltantes que estão ali na agência bancária. Ele fez, mas fez porque foi ameaçado. Ele não era possível, no caso concreto, exigir desse indivíduo conduta diversa, senão a de abrir o cofre e permitir que o indivíduo realizasse a subtração dos valores ali inseridos. Porque se assim ele não fizesse, a sua filha teria sido alvo, teria sido vítima do crime de homicídio. Percebeu? Então não seria exigível, naquele caso, conduta diversa desse gerente. Todo mundo na condição dele faria a mesma coisa, né? Então, nesse caso, no caso de inexigibilidade, ou seja, quando a exigibilidade restar excluída, a culpabilidade também restará excluída. Mas vamos por partes. O primeiro caso aqui de imputabilidade já trouxe, menor de 18 anos. Critério biológico, adotado como exceção, menor de 18 anos é inimputável, não há mais o que se discutir. O segundo caso que eu queria trazer de imputabilidade, senhores, seria o caso do doente mental. Esse aqui cai bastante em prova, viu, gente? É isento de pena, vamos à leitura do artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, ou seja, ao tempo do crime, anote, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o famoso caso do indivíduo que não goza plenamente das suas faculdades mentais. É o doidinho. É o doente mental, aquele indivíduo que você conhece, que mora na rua de baixo. Se esse indivíduo era ao tempo do crime, em razão desse desenvolvimento mental incompleto, em razão dessa doença que ele possuía, dessa enfermidade mental, não era capaz inteiramente de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele não será considerado um agente culpável, ou seja, a culpabilidade desses indivíduos restará também excluída. A ele será aplicada uma medida de segurança. Essa medida de segurança ela pode resultar numa internação compulsória. Em Feira de Santana, o famoso Lopes Rodrigues, né? Ou no tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial. O que seria isso aqui, André? O tratamento ali do indivíduo com tratamento medicamentoso, né? Torial. Para poder tratar aquela doença mental. Por óbvio, nos casos mais graves, os homicídios, os doentes mentais que acabaram matando outra pessoa, estuprando, nós teremos que determinar a medida de segurança da internação, né? Esse cara não pode ficar na sociedade, ele tem que ser retirado. Nos casos menos graves, a gente pode determinar o tratamento ambulatorial para melhorar a condição daquele indivíduo, tá bom? Mas muita atenção, o que a prova vai trazer para você? Ela vai colocar aqui, ó, ela vai trocar o inteiramente capaz por incapaz, um pouco incapaz, uma parte capaz de entender esse caráter ilícito. Você precisa saber que eu só posso isentar, só posso excluir a culpabilidade desse doente mental se ele não tiver por completo a capacidade de entender. Se ele tiver um resquício dessa capacidade, nós cairemos na hipótese prevista aqui no parágrafo único do artigo 26, que não é uma hipótese de isenção de pena, que não é uma hipótese de exclusão da culpabilidade, é uma hipótese de redução da pena. Porque, vejamos, o parágrafo único vai dizer o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços quando o agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, o retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. André, qual a diferença? Não estou sentindo. Perceba,
Aqui em cima, vou usar até uma figura geométrica. Aqui em cima, ó, aqui em cima, o agente, ele não é ele é, na verdade, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Ou seja, imagine que a cor amarelo seja a capacidade de entender o caráter lícito do fato. O agente daqui de cima, o inimputável, o isento, o doente mental isento de culpabilidade, isento de pena, ele não tem nada de consciência, não tem capacidade alguma de entender o caráter ilícito do seu fato, do fato praticado por ele, o fato criminoso. Perceba que a figura geométrica dele, ó, não tem nada aqui dentro, ó, nada de capacidade de entender. Já no caso do parágrafo único, esse doente mental, ele tem uma certa capacidade. Vou trazer para cá, ó. Ele tem uma certa capacidade. Ele não tem a capacidade por inteiro, né, André? Não tem por inteiro. Por quê? Porque se ele tivesse essa capacidade plena de entender o caráter lícito, não haveria que se falar aqui em inimputabilidade ou redução de pena. Esse indivíduo ele seria considerado como qualquer outra pessoa. Esse indivíduo é aquela pessoa como você que está me ouvindo ou eu aqui que estou ensinando. Nós que temos a plena capacidade de entender o caráter lícito do fato. Mas ele não tem a capacidade completa, como eu, como você. Logo, o tratamento dispensado pelo Código Penal, ou seja, o tratamento dado pelo Código Penal para esse tipo de indivíduo que tem a sua capacidade prejudicada, reduzida, é a aplicação da pena, mas com a sua quantidade reduzida de 1 a 2 terços, como eu trouxe aqui para os senhores, tá bom? Então ele não tem capacidade plena, ele tem a capacidade reduzida, como você pode perceber. Ah, André, e se o cara tiver a capacidade total? Aí é eu, aí sou eu, é você, somos nós que podemos arcar com as consequências dos nossos atos tranquilamente, tá bom? Mas não é o nosso caso. No caso do CAPT, é inimputável, não tem capacidade nenhuma, perceba que aqui dentro não tem consciência nenhuma, ó, tá certo? E no caso do parágrafo único, tem uma capacidade, mas ela não é plena, ela é reduzida. Então, nesse caso, eu vou reduzir a pena. Vou aplicar, o crime vai existir, mas eu vou reduzir a pena. Tá certo? Beleza? Esse é o caso do doente mental. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos ao próximo slide. O artigo 28 vai dizer o seguinte: emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Quando eu falo disso aqui, de emoção e paixão, eu sempre lembro dos crimes passionais, da chamada legítima defesa da honra. Ó, botar aqui crimes que envolvem paixão, passionais, da tese infundada da legítima defesa da honra, tese essa não admitida pelo nosso Supremo Tribunal Federal, quando usada para autorizar a morte de uma eventual esposa ou marido adúltero, tá certo? Mas como assim, André? Senhores, o artigo 28 diz o seguinte: você que se encontrar numa situação de elevado estresse, de emoção, de emoções à flor da pele, não pode usar dessa circunstância para poder justificar um eventual fato típico praticado pelo indivíduo, por você. Como assim? Imagina aquele indivíduo que presencia ali, volta mais cedo do trabalho e não avisa para a mulher tem o costume de dar gaia nele. Chega do trabalho, procura a mulher em casa, vai pro seu quarto tentando dar um beijo na mulher que ele tanto ama e descobre que a mulher está na cama com outro. É um momento de muita tensão, é um momento de explosão de emoções. O indivíduo tomado pela ira, pela emoção, vai lá e saca a sua arma, pega uma faca, mata um amante e mata a mulher. Será que o advogado poderia alegar como tese defensiva a emoção e a paixão para excluir essa culpabilidade? Não, porque o artigo 28 deixa muito bem claro que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, tá certo? Não excluem, ó. Muita atenção a isso aí. Então, nesse caso, o indivíduo responderia por homicídio, André? Responderia. Né? Nesse caso específico que eu trouxe o caso do chamado homicídio privilegiado, mas o crime ainda assim existiria. Ele poderia fazer jus a uma redução de pena. No entanto, o crime ainda assim existiria. Por quê? Porque a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, como preconiza o artigo 28 do nosso CP.
Logo em seguida, o CP traz o caso da embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos também não exclui a imputabilidade penal. Como assim, André? Aqui, meu irmão, é o caso do indivíduo que se embriaga porque quer ou porque deixou de tomar o devido cuidado e acabou se embriagando. Se embriagou por vontade própria ou por descuido, conduta culposa, descuidada. A esse tipo de caso, a esse caso concreto, há algum tipo de isenção ou redução de pena, André? Não. Se você bebe para ficar bêbado, ou toma uns gorós e acaba por imprudência, por descuido, ficando bêbado, e depois disso comete um crime, tá no bar tomando uma. Depois sai do bar bêbado, para numa blitz, faz o teste do bafômetro, comete crime de embriaguez ao volante, desacato policial, desobedece a ordem legal emitida por ele. Vai responder por 3 crimes em concurso material. Percebeu? Vai poder alegar que a embriaguez, o estado de embriaguez que o fez cometer aquele crime, pleiteando uma eventual isenção ou redução de pena, não vai poder. Por quê? Porque o artigo 28, inciso 2º, diz que essa embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui também a imputabilidade penal. E lembre-se, não é só álcool, gente, é qualquer substância entorpecente. É a maconha, a cocaína, o crack, o merlo, o LSD, tudo, tá certo? Qualquer droga. Agora, muita atenção. No parágrafo primeiro, nós temos o caso do indivíduo que foi embriagado. Foi embriagado, como assim, André? Ele não queria se embriagar. Em razão de caso fortuito ou força maior, em razão de algo que fugia do seu controle, acabou sendo embriagado. Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo de manual de direito, muito famoso, e outro exemplo mais próximo da nossa realidade. O primeiro deles, um indivíduo que trabalha no alambique. Passa um vento forte, ele cai dentro do alambique. Começa, não sabe nadar direito, acaba ingerindo uma quantidade significativa de cachaça. É salvo, é mandado para casa no translado, no trajeto do trabalho para sua casa, acaba vendo uma pessoa na rua pensando que era um animal, vai lá e passa por cima. Depois descobre que a pessoa nada tinha a ver com a situação, só estava atravessando a rua. Vai responder pelo crime? Não vai. Por quê? Porque a embriaguez aqui se deu de forma fortuita. Foi algo que aconteceu fora do controle dele. Ele não quis se embriagar e nem se embriagou por descuido, por imprudência, por negligência. Acabou acontecendo a situação e ele não teve culpa, ele não teve responsabilidade nessa embriaguez. Nesse caso, ele não vai responder por crime nenhum, vai ser isento de pena. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa ou proveniente de que, André, de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação missão, mais uma vez, ó, eu preciso que ele seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Esse é o primeiro exemplo, manual direito. Segundo exemplo, balada, acontece bastante. O Gil tá lá na balada dançando, acaba avistando uma garota que o interessa bastante. O que ele faz? Ele deixa sua bebida na sua mesa e vai até o encontro da garota. Enquanto ele está conversando com a garota, um indivíduo que estava observando com a intenção de subtrair a sua carteira, seus pertences, seu carro, aproveita desse momento de distração e coloca uma substância entorpecente, uma droga, na bebida do indivíduo. Ele retorna já com a garota ou não, ingere a sua bebida novamente, que foi batizada pelo infrator, pelo criminoso, vai até o seu carro, começa a se sentir mal, depois acaba desmaiando. O cara realiza a subtração, ele acorda e ainda sob efeito da substância entorpecente, sem entender nada, pega o seu carro e dirige. É flagrado numa blitz, embriaguez no volante, desacata, desobedece, comete crime de resistência quando é contido pelos policiais militares, oferece indevida vantagem para poder sair da blitz, comete peculato. Nesse caso, quando a polícia civil se debruçar sobre o caso e descobrir que ele foi embriagado de forma involuntária, que ele foi entorpecido em razão de caso fortuito ou força maior, ele não vai responder por nenhum dos crimes, porque ele não quis se embriagar e nem assumiu o risco de ficar embriagado. Nesse caso, ele foi embriagado em razão de caso fortuito ou força maior
não respondendo, não podendo responder por tipo penal algum, sendo isento de pena, conforme preconiza o artigo, o parágrafo 1º do artigo 28, tá certo? Mais uma vez, no caso de redução de pena. Nesse caso aqui, ó, da embriaguez, ainda por caso fortuito ou força maior, que fique muito bem claro, se ficar comprovado por meio de exame pericial que ele não tinha plena capacidade, ele não tinha a inteira capacidade, que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito, ou seja, ele não tinha capacidade alguma de entender o caráter lícito, você já sabe que a regra vai ser aplicada, ou seja, parágrafo 1º, isenção de pena. Mas se perceberem que em razão da embriaguez, por caso fortuito ou força maior, não estou falando de embriaguez culposa aqui não, tá bom? De embriaguez voluntária, isso aqui não isenta de nada não. Estou falando da embriaguez por caso fortuito ou força maior. Ele não tiver a plena capacidade, mas também ter alguma coisa, como aqui, ó, nesse círculo que eu trouxe, nessa circunferência, que tem um resquício aqui, ó, de consciência, né, de entender esse caráter lícito, essa capacidade. Nesse caso, o indivíduo vai ter a pena aplicada, mas poderá também fazer jus a uma redução de pena, com o mesmo quanto, ó, que pode variar de 1 a 2/3. Tá bom? Beleza? André, aí não tem aplicação de medida de segurança, não? Não. Muita atenção. Nos casos de embriaguez por caso fortuito ou força maior, eu não estou falando de doente mental, não, gente. Medida de segurança se aplica a doente mental. O cara, ele goza plenamente das suas faculdades mentais em condições normais. Mas em razão da substância que foi usada para entorpecê-lo momentaneamente, pontualmente, ele acaba perdendo essa capacidade. Quando ele perde de forma inteira, quando ele perde de forma completa, ele é isento de pena. Quando ele perde de forma parcial, ele tem a pena aplicada, mas tem essa pena reduzida de 1 a 2/3. Mas a pena vai ser uma pena de restrição de liberdade, restritiva de liberdade ou multa, André? Vai ser uma pena restritiva de liberdade de multa. Não vai ser medida de segurança, não. Por quê? Porque eu não estou falando de doente mental, estou falando de indivíduo pleno, um indivíduo que tem a sua capacidade, que não possui enfermidade mental alguma e tem a sua capacidade, o seu desenvolvimento mental dentro dos padrões da normalidade, mas pontualmente ali foi embriagado, foi entorpecido e por isso perdeu essa capacidade, por inteira ou parcialmente, sendo isento no primeiro caso de pena ou no segundo caso tendo essa pena aplicada mais reduzida de 1 a 2/3. Tá certo? Mas aqui, anote, aqui não há aplicação de medida de segurança. MS. Tá certo? Muita atenção a isso aí, senhores. Senhores, retornando aqui ao artigo 22, nós vamos ver as outras duas causas de excludente de culpabilidade para a gente passar para as questões. O artigo 22 diz o seguinte: se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação. Vamos dividir em partes esse artigo para que você possa entender. O primeiro caso trazido é o caso da coação irresistível, ou coação moral irresistível. Que coação é essa, André? É a coação física? Não. Coação física é aquela que retira a vontade por parte do agente, ou seja, a vontade faz parte da conduta. O fato típico, o primeiro elemento dado pelo agente, é excluído. É o caso do indivíduo que tem a sua mão ali, ó, forçada contra o gatilho de uma arma apontada para uma pessoa. O traficante ali querendo se entreter, se divertir, pega um dos usuários que está ali perto dele naquela boca, naquela biqueira, coloca uma arma na mão dele, força o dedo do usuário no gatilho de uma arma que, por sua vez, está apontada para uma pessoa inocente. Quem vai responder pelo homicídio? O usuário lá que teve a sua mão forçada ou o traficante que forçou a mão do usuário? O traficante. Porque o usuário foi vítima de coação física. Física, o dedo dele foi forçado. Física. Irresistível. Tá certo? Ele não tinha vontade, a vontade era o traficante. Ele só foi usado como mero instrumento.
Já na coação moral, não. Na coação moral, o traficante, vou usar o mesmo exemplo para você entender. O traficante ele não pega a mão do usuário, não força o dedo dele no gatilho com a arma apontada para a vítima. O que que ele faz? Ó, você tá me devendo, não tá? Vamos lá. Se você não pegar essa arma e matar esse indivíduo, eu vou matar a sua família inteira. Eu não vou forçar a sua mão contra a arma, não, não preciso. Só a minha promessa mesmo de matar a sua família inteira é suficiente para fazer você pegar. Aí o usuário, com medo de perder a sua família, o que que ele faz? Ele pega a arma e sem ter sua mão forçada. Agora é ele. Ele tem uma espécie de vontade aqui, mas a vontade é viciada. E atira contra a vítima, matando. Perceba que agora a coação não é física. A coação é o que, André? A coação é a coação trazida pelo artigo 22 do CP. A coação é moral. Nesse caso aqui, haverá o quê? Isenção de pena para o autor, para quem praticou o fato em tese típico e ilícito. Mas quem de fato será estabilizado? O autor mediato, aquele que, ó, ameaçou de matar o usuário se ele não realizasse o homicídio. Percebeu? Tranquilo? Então, coação física exclui o fato típico. Coação moral exclui a culpabilidade. É o que nós estamos estudando agora. O segundo caso é a obediência hierárquica. Que caso é esse, André? Aqui é o caso do indivíduo que, ao responder, ou melhor, ao acatar uma ordem proveniente, originada, vinda do seu chefe, do seu superior hierárquico, seja um chefe dentro de uma relação, seja, tem que ser um chefe, gente, dentro de uma relação funcional pública. Como assim, André? Tem que ser um chefe, tem que haver essa relação de hierarquia do indivíduo que está obedecendo a ordem de um gestor público, ou seja, os dois precisam ser servidores públicos, tá certo? Ao obedecer essa ordem, ele acaba cometendo um fato considerado crime, um fato criminoso, mas não sabendo que o que ele estava fazendo era crime. Como assim, André? Vou dar o um exemplo aqui do, do gestor público que comete o crime lá, o crime chamado de emprego irregular de verbas públicas. Imagine que um secretário de saúde percebe que não vai conseguir fechar as contas com base na lei orçamentária do seu município. O que, é que ele faz? Ele pega uma verba que é direcionada à educação e emprega essa verba aqui na saúde, empregando essa verba de forma irregular. Ele não coloca no bolso, tá bom? Porque se ele colocasse no bolso, ou seja, se ele oferisse essa vantagem de maneira indevida, ele cometeria peculato. Ele só está empregando de forma regular. Botou o dinheiro público onde não deveria colocar. Aplicou em outro setor, quando deveria ser um setor diferente daquele. Emprego irregular de verbas públicas. É crime também contra a administração pública, cometido pelo funcionário público. Só que ele é secretário de saúde. Ele é o chefe daquele órgão. O que, que ele faz? Ele manda o seu subordinado realizar a transferência dos valores de uma conta para outra. Aquele funcionário, pensando ser uma ordem revestida de legalidade, ou seja, uma ordem legal do seu chefe, do seu superior hierárquico, o que, que ele faz? Ele vai lá e realiza a transferência. À luz do que precondiz o nosso CP, mais especificamente no artigo 29, esse indivíduo que realizou a transferência seria coautor partícipe do crime de emprego irregular de verbas públicas. Mas perceba que ele recebeu uma ordem e não sabia que essa ordem era ilegal, ou seja, a ordem era não manifestamente legal, não parecia ser ilegal. Foi lá e acatou, em razão da obediência hierárquica inerente à administração pública. Recebeu a ordem de um chefe, foi lá e executou. Nesse caso, quem é que vai responder pelo crime de emprego irregular de verbas públicas? Só o chefe, só o autor da coação ou da ordem. Mais especificamente, só o autor da ordem, no caso da obediência hierárquica. Percebeu? André, mas se eventualmente o subordinado percebe que aquela ordem é ilegal e mesmo assim o faz, aí os dois vão responder juntos. Tanto o autor da ordem, quanto o funcionário que percebeu a ilegalidade daquela ordem e mesmo assim executou. Os dois vão responder em coautoria pelo crime de emprego irregular de verbas públicas. Tá certo? Em ambos os casos, se o autor, se for em razão da coação moral irresistível, ou se
em razão da ordem não manifestamente ilegal, o agente, o inferior hierárquico, o subordinado cometeu o fato considerado criminoso, em ambos os casos, eles serão isentos de pena. Só chama a atenção a necessidade, no segundo caso, ó, de que essa ordem não seja manifestamente, não aparente ser ilegal. Se ela aparentar ser ilegal e der para perceber, no caso concreto, o subordinado, no caso, perceber que ela é ilegal, ele não pode executar. Se executar, vai responder em coautoria. Se ele não puder perceber, não tiver ferramentas para perceber que aquela ordem é legal e assim executar, só quem vai responder é o autor da ordem, o seu chefe. Tá certo? Muita atenção a isso aí. Pessoal, hora das questões. Vamos lá. Nós respondemos as 5 primeiras. Vamos aqui para a parte que nos interessa. A sexta questão vai dizer o seguinte: de acordo com as disposições sobre culpabilidade no Código Penal, assinale a alternativa correta. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, o retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente capaz. André, o erro tá onde? Não é capaz, é inteiramente o que, gente? Incapaz. Se ele for inteiramente capaz, não tem isenção e nem redução. Se ele é inteiramente capaz, é como eu, o professor que vos fala, como você que me ouve aí. Tem a capacidade de entender esse caráter ilícito. Você vai ser considerado indivíduo culpável. Vai responder pelo crime, podendo ter contra ele aplicado a pena na sua integralidade, na sua inteireza. O erro está aqui, ó, no capaz, falso. Os menores de 16 anos são inimputáveis? Não. Os menores de quanto? 18. Artigo 27 do nosso Código Penal. A embriaguez voluntária culposa pelo álcool substante de efeitos análogos exclui a imputabilidade. Não, não exclui a imputabilidade. Porque é voluntário, é culposa. Se fosse voluntário, ou seja, em razão de caso fortuito fosse maior, excluiria. Mas na voluntária ou culposa, não. A emoção e a paixão sempre excluem a imputabilidade. Não, elas nunca excluem a emoção e paixão. Nunca excluem. Nunca. Só nos resta a letra E, que é o nosso gabarito. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação omissão, ó, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, ó. Letra E é o nosso gabarito. Vamos à próxima. De acordo com as disposições sobre culpabilidade no CP, assinala a alternativa correta. É isento o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, era ao tempo da ação da omissão, inteiramente capaz, novamente, ó. Perceba como as questões não vão variar muito. Colocou aqui a caça de banana da mesma forma que colocou a antiga. Menor de 16, errado. Voluntário culposa, exclui, não. Emoção sempre exclui. Essa questão foi repetida, gente. Letra E. E o nosso gabarito é a mesma questão. Oitava. Jorge, delegado de polícia, sacava dinheiro em uma agência bancária, ocasião que foi abordado por Ronaldo, que fazendo uso de uma faca anunciou assalto. Subtraiu o valor sacado por Jorge e fugiu do local com sua motocicleta. Jorge, armado de um revólver, o perseguiu, localizando cerca de 2 horas após os fatos, a 5 quilômetros do local, quando então efetuou 2 disparos contra Ronaldo, que ferido caiu de cada motocicleta e morreu no local. Nesse caso, Jorge, vamos lá, gente, ó, questão interessante. Pessoal, o cara foi assaltado, teve seu valor subtraído, teve valores pertencentes a ele subtraídos, ele foi assaltado. Se ele não sacasse sua arma naquele momento e atirasse contra o indivíduo, até tirando a vida dele, ele estaria acobertado pela excludente de licitude, pela legítima defesa. Tá certo? O problema é que a questão diz que ele encontrou o outro indivíduo 2 horas depois. Vou até grifar, ó. A 5 quilômetros do local, 2 horas após os fatos. Quando então efetuou 2 disparos, nem sequer tentou a prisão do indivíduo. Tá na cara que isso aqui é excesso. Isso aqui é excesso extensivo, inclusive. Quando ele encontrou o assaltante, não havia mais a situação de agressão, de injusta agressão, capaz de autorizar a reação por parte dele. Não havendo mais essa situação de injusta agressão, ele não estaria mais autorizado a atuar, a tirar a vida do indivíduo. É por isso que o gabarito é o seguinte, ó, o gabarito aqui vai ter que ser homicídio. Ele vai responder, o delegado vai responder por homicídio. Ó. Ficará isento? Não. Vou até colocar em vermelho.
Não tem nada de isenção, aqui é ilicitude. Ilicitude é exclusão da ilicitude, não há crime. Estará cobertado pela legítima defesa? Muita gente colocou isso aqui, ó. Perdeu a questão. Praticou crime de homicídio doloso. Letra E é o gabarito. Praticou crime de homicídio doloso. Beleza? Ficará isento, mais uma vez, isso aqui não é exclusão de culpabilidade, é ilicitude. E agiu em legítima defesa. Legítima defesa também, casca de banana, não agiu. 2 horas depois, 5 km do local, não tem mais situação de injusta agressão capaz de autorizar o amparo pela legítima defesa. Próxima. Segundo o que dispõe o CP, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, o agente fica o que, gente? Isento de pena, sendo punido tão somente o executor da ordem, o agente hierarquicamente inferior? Não. Não. Nesse caso aqui, quem vai responder é o superior hierárquico, o autor da ordem, não é o executor da ordem. Só será punível o autor da coação da ordem. Letra B é o nosso gabarito. Beleza? Quem fez a coação, quem ligou para o gerente do banco e falou: "Tô com sua filha aqui, ó. Se você não abrir o cofre aí, eu vou matar sua filha." Quem vai responder? O gerente que abriu o cofre, que recebeu a ameaça, ou o cara que realizou a ameaça? Que realizou a ameaça. Beleza? É o cara lá do exemplo que eu trouxe, que executou a ordem que parecia ser legal do seu superior hierárquico, do seu chefe, transferindo, empregando irregularmente aquelas verbas públicas. Tá certo? Letra B é o nosso gabarito. 10ª. Apresentam-se como causas de exclusão da culpabilidade. Vamos lá. Legítima defesa? Não. Isso aqui é o quê? Ó. Exclusão da licitude. Princípio da bagatela, também conhecido como princípio da insignificância, tem a ver com o quê? Tem a ver com fato típico. É a exclusão do fato típico. Tá certo? Coação moral irresistível e inimputabilidade. Inimputabilidade, certinho. Caso de inimputabilidade, menor de 18 anos, doença mental, embriaguez, em razão de caso fortuito ou força maior. Aí sim. Vamos ver porque as demais estão erradas. C. Estrito cumprimento do dever legal? Não, isso aqui é ilicitude também. Exercício regular de direito também é ilicitude. Estar necessidade também é ilicitude. Tá certo? Letra B é o gabarito. Senhores, muito obrigado por mais uma aula. Respondemos diversas questões sobre o assunto. Peço que acompanhe pelo material, resolva mais questões. Não tem segredo. É receita de bolo mesmo. Vai lá, estuda o assunto comigo, estuda o assunto na teoria, aplica resolvendo as questões, você vai ser aprovado. Fechamos essa parte geral magnífica do direito penal. Nas próximas aulas veremos os crimes em espécie, parte especial do Código Penal. Até mais, tamo junto.